Vamos ler aqui, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Amém? Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Amém? Amém. Essa palavra, irmãos, ela fala a respeito dos primórdios da igreja, lá no começo, porque na verdade, irmão, a igreja, da forma que Deus quer, a igreja que está dentro da vontade de Deus, ela está aqui no livro de Atos, ela está lá no passado, ela não está aqui no presente. Aqui no presente, irmãos, a igreja, ela desfigurou-se. Aqui no presente a igreja adoeceu. Aqui no presente a igreja, ela ficou totalmente fora daquilo que era o plano de Deus, aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era o coração, o propósito de Deus. Então, quando eu quero saber a vontade de Deus para a igreja, quando eu quero saber como é que Deus, Ele quer que eu me comporte, eu olho lá para o livro de Atos, porque lá é o princípio da igreja. Amém? Alguém pode olhar, qual é a igreja certa? Qual é a igreja certa hoje? A igreja certa mesmo é a Assembleia de Deus. A igreja certa é a igreja batista. A igreja certa é a igreja presbiteriana. A igreja certa qual é? É aqui o Ministério Pão Vivo. A igreja certa é a igreja do livro de Atos dos Apóstolos. Essa é a igreja certa. Essa é a igreja a qual tem que servir para mim como referência, tem que servir para mim como um espelho, a igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? E quando eu olho, irmãos, nesses poucos versículos que nós lemos, ele fala aqui no versículo 7, ele começa falando que no primeiro dia da semana, os discípulos se ajuntaram. No primeiro dia da semana, os discípulos se ajuntaram para partir o pão. O primeiro dia da semana, irmão, se você não sabe, é o domingo. Amanhã é que dia? Segunda, porque hoje é o primeiro dia da semana. E aqui está falando que no primeiro dia da semana, os discípulos se ajuntaram para partir o pão, se ajuntaram para ter um momento de comunhão. Que dia é hoje? Domingo. Domingo é o dia dos discípulos de Jesus se ajuntar. Quem aqui nessa noite é discípulo? Você é discípulo, irmão. Fala para quem está do seu lado, você é discípulo. Você é discípulo de Jesus, irmão amado. Você foi chamado para ser discípulo. Para que eu tenho que ir para a igreja? Para que eu vou para a igreja me ajuntar com aquele povo no domingo? Porque eu olho lá para a igreja de Atos, e a igreja de Atos fala que no primeiro dia da semana, quem é discípulo vem. Você olha para o teu lado, não, irmão, tem gente que não veio, tem gente que não gosta, tem gente que preferiu ficar assistindo o fantasma
fantástico, esse é maravilhoso, esse é grande, esse faz milagre. Quem é discípulo vem. Às vezes você chama, você coloca no grupo da igreja, você chama uma pessoa, muitos não vêm, mas a Bíblia fala: quem é discípulo vem. Quem é discípulo vem, mas vem para quê? Para ter comunhão. Para ter comunhão. Eu venho aqui para ter comunhão. Se eu venho para esse lugar e eu não consigo olhar na cara do meu irmão, eu já estou fora do livro de Atos. Eu já estou fora. Ah, irmão, estou ouvindo aqui, é eu e Deus. Eu olho para o irmão aí, olha, eu não suporto olhar nem na cara dele. Olha, eu vou sentar aqui, que é mais longe dele, porque eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Já está fora do livro de Atos, porque o livro de Atos fala que esse ajuntamento é um ajuntamento de comunhão. Amém? É comunhão. Porque no dia do arrebatamento da igreja vai subir os discípulos que têm comunhão. Que têm comunhão. Amém? Os discípulos se juntaram aqui no domingo para partir o pão. Eles se juntaram ali também para ouvir Paulo falar. Para ouvir Paulo falar. Quem é Paulo? Paulo nessa época era um pastor missionário. Ele instituía igrejas, ia para outra cidade, instituía outras igrejas. Ele ia numa igreja, fazia aquela igreja, abria aquele espaço que normalmente era na casa de alguém, levantava ali um pastor para poder cuidar daquelas pessoas e ia para outro lugar. E através de carta ele passava a orientar as pessoas. Através de carta, eram muitos lugares, ele tinha muita coisa para ser feita em relação à igreja, então ele mandava cartas. Hoje em dia, irmãos, as pessoas estão pastoreando, ou mentoreando, ou discipulando pela rede social. Irmão, está errado fazer isso? Está errado fazer isso? Não, não está errado. Não está errado fazer isso. Só que eu posso pastorear por rede social, desde que, seguindo o livro de Atos, eu não possa estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Seguindo o livro de Atos, seguindo a vida de Paulo, eu já tenho aqui um lastro, eu já tenho aqui fruto. E eu começo a pastorear essas pessoas de longe, porque de perto é impossível, porque a lei da física não permite eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Agora, se eu não tenho esse lastro, se eu não tenho esse fruto, eu falo para você, irmão, pastorear pelo Facebook, pelo WhatsApp é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo no Facebook e no WhatsApp é uma bênção. Todo mundo tem uma palavra linda. Olha, pastor, eu não venho mais para a igreja. Olha, eu não quero mais pertencer a esse ministério. Não, pelo Facebook eu conheci um pastor. Olha, ele tem uma palavra incrível. Olha, ele manda mensagem no WhatsApp para mim todo dia de manhã. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Porque pastorear pela rede social é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é o dia a dia. Aí eu falo para essa pessoa: é mesmo, meu irmão? Quando dá uma dor de barriga na tua casa, em vez de você ligar para minha casa, liga para ele e vê se ele vai lá te ajudar. Liga para ele, vê se ele vai lá apertar a tua Bíblia, briga com o teu marido, se ele vai orar pela tua casa, pela tua vida. Pastorear pela rede social, meu irmão, é a coisa mais fácil que tem. Então cuidado com isso. Não é todo mundo, tem muita gente que tem um discurso bonito, mas não vive. Não adianta ter discurso bonito, porque ter discurso bonito se aprende, se imita. Agora, discurso bonito é quando você prega e você vive. Isso é bonito. Isso você tem que seguir. Amém? Isso você tem que seguir. E eles pararam para ouvir Paulo. Mas por que se ouve Paulo?
Por que aquelas pessoas se ajuntam para ouvir esse Paulo? Porque esse Paulo, ele tinha experiência com Deus. Esse Paulo tinha vida com Deus. Esse Paulo, ele não tinha apenas conhecimento bíblico, ele tinha vida com Deus. Porque conhecimento bíblico, você faz um curso, você faz uma faculdade teológica, você vai ter conhecimento, você vai ter algum tipo de conhecimento, e é importante você ter conhecimento bíblico. Mas eu paro para ouvir, irmão, não só quem tem conhecimento bíblico, eu paro para ouvir quem tem vida com Deus. Amém? Quem tem experiência para contar. Às vezes você vai olhar e você consegue detectar isso facilmente. Quando essa pessoa que tem esse discurso bonito, quando essa pessoa que vive falando de uma forma, com uma retórica admirável, você olha para ela e vê qual o testemunho que ela conta. Se ela contar só testemunho dos outros, sai fora, sai correndo, porque quem tem vida com Deus tem testemunho próprio com Deus. Amém? Tem testemunho. Olha, irmão, eu posso contar o testemunho do fulano de tal, mas eu posso falar também que aconteceu comigo. Eu orei, Deus falou comigo. Eu orei, Deus abriu a porta. Eu orei, Deus curou tal pessoa. Costume da igreja de Atos era ouvir pessoas como Paulo. Fala aqui no versículo número 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Havia muita luz lá no cenáculo, que era um lugar de refeição. Tinha muita luz ali. E quando eu olho para essa palavra, irmão, e quando eu olho para a igreja, eu digo para você que quando as pessoas se ajuntam no primeiro dia da semana, como discípulos, para ouvir a palavra de Deus, o que tem aqui diante de Deus não são mais pessoas, mas é muita luz. É muita luz. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando você se desliga lá de fora, quando você esquece o teu problema, quando você foca em Deus, você acende no mundo espiritual. É muita luz. É muita luz. E ele fala aqui no versículo 9: estando um certo jovem, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Todo mundo estava ali sentado. O Eutico, aquele jovem, estava sentado na janela. Ele estava sentado na janela. Pelo discurso de Paulo, que se alongou, ele começa a cochilar, e de repente ele dorme. Ele dorme e cai para fora do terceiro andar e morre. Ele está sentado na janela. Quem está sentado na janela está mais para dentro ou está mais para fora? Sentado na janela, para ele poder se equilibrar, uma parte dele está dentro, uma parte tem que estar fora. Está ouvindo a palavra? Sentado na janela. Tem muita gente na igreja, irmãos, que está como eu, sentado na janela. Uma parte, uma porcentagem está dentro, uma porcentagem está fora. A Bíblia não especifica se 50% estava fora e dentro, ou qual era a porcentagem de fora e dentro que Eutico estava. Mas a verdade é, havia um pedaço dele para dentro e havia um pedaço dele para fora.
Porém, quando ele pega no sono, a parte maior, talvez, estava para fora, e ele acaba caindo. E eu pergunto para você nessa noite, você responda para Deus: você conhece alguém que está sentado na janela nessa noite? Você conhece alguém na igreja que está sentado figuradamente na janela? Que está um pouco para fora, está um pouco para dentro? Você pode falar nessa noite para Deus: fala, não sou eu estou sentado na janela, balançando a perna, um pouco para fora, um pouco para dentro, um pouco para fora, um pouco para dentro. Quando você começa a pegar no sono, irmão, você começa a desligar da tua realidade, e você passa a viver uma outra coisa. E tem pessoas da igreja que, ao ouvir a mensagem chega nele, por causa do seu cochilo espiritual, a mensagem chega nele fracionada, não chega inteira, porque ele está cochilando, sentado na janela. Ele está cochilando perigosamente, sentado na janela. Eu não tenho a estatística de quem está sentado na janela quando dorme, se cai para fora ou cai para dentro. Eu não tenho a estatística. Mas pelo formato do corpo de querer deitar, eu imagino que normalmente caia para fora. O Eutico sentado na janela. O Eutico que no primeiro dia da semana também se reuniu para poder ouvir Paulo falar, sentado na janela. E diz a Bíblia que sobreveio a ele um sono. Em primeiro lugar, ele estava sentado na janela, irmão. Ele estava sentado aonde não devia estar. Você acha que ele sentou na janela e falou: daqui a pouco eu caio? Não, ele sentou na janela e falou: eu não vou cair. Alguém pode ter olhado: eu, tipo, cuidado aí. Não, eu não caio, eu estou bem. Ei, cuidado aí, esse rapaz aí que está sentado na janela. Arruma um lugar aí, meu filho, senta no chão, faz alguma coisa. Não pode deixar, eu estou bem aqui. Não caio não. E quantas vezes, irmão, você é exortado pela palavra de Deus? Quantas vezes você é exortado: ei, não vá por esse caminho. Ei, pare de fazer determinada coisa. Ei, pare de ter amizade com essa pessoa que não te fará bem. Ei, pare de consumir essa determinada coisa, isso não é bom para você. E a pessoa olha para você e fala: o quê? Eu sei o que eu estou fazendo, não vai acontecer nada de mal, não, eu estou bem. Mas você está vivendo perigosamente aí. Aonde você está? Mas eu estou bem. Não, até agora não aconteceu nada, eu me garanto. Diz a Bíblia que lhe sobreveio um sono, como se o sono pulasse nele, agarrasse ele como um bicho. Porque é assim que é o mal. O mal fica na espreita, esperando você cochilar, esperando você vacilar, esperando você deixar a sua guarda baixar. O mal vem e lhe sobrevém e te agarra. Aquele moço caiu, e diz a Bíblia que morreu. Ele caiu e morreu. Estava dentro de um lugar de oração e de palavra como esse. Porém, o fato dele estar num lugar como esse não lhe garantiu vida. Pelo contrário,
morreu. Ou seja, o fato de eu estar aqui, de você estar aqui, não lhe garante vida ou vitória, porque depende do seu comportamento aqui, depende aonde você está posicionado aqui, porque se você estiver vivendo perigosamente, você vai cair e pode morrer espiritualmente. Muitas pessoas estão nesse mundo e morreram espiritualmente. Morreram ou não morreram, irmão? Tem gente que caiu. Tem gente que caiu. A culpa de Eutico ter caído foi de Paulo. Foi? Foi da igreja? De quem foi a culpa? Foi dele. A culpa foi dele. Todo mundo que cai e às vezes morre espiritualmente, você encontra essa pessoa e fala para ele: você não volta para a igreja, você não volta para adorar a Deus, ou você caiu. Sabe o que ele fala? Sabe por que eu caí, irmão? Que aquela igreja lá não tem amor. Sabe por que eu caí, irmão? Que o pastor lá era muito isso, aquilo. Sabe por que eu caí, irmão? Porque eu não concordava com o que era pregado. Caiu, sempre a culpa é de alguém. Ele não consegue chegar e falar: olha, eu caí porque eu enfraqueci. Porque não tem ninguém, irmão, que esteja forte. Você pode chegar na cara dele, xingar ele, expulsar ele da igreja. No outro domingo ele está aqui. Ele não serve o pastor, ele não serve ninguém, ele serve a Deus. Irmão, você não é bem-vindo aqui, irmão. Você é isso, ninguém gosta de você, amém, irmão. Mas eu vim aqui, eu te amo em Jesus e vim aqui adorar a Deus, acabou. Ninguém cai por culpa de ninguém, você cai por sua própria culpa. A culpa é sua. E quando alguém cai, e quando alguém morre, o que eu posso fazer? A Bíblia responde. No versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. O que Paulo fez? Abraçou. O que essas pessoas que estão decepcionadas com a igreja, decepcionadas às vezes com Deus, o que eu posso fazer com essas pessoas? Abraçar. Abraçar. Eu posso abraçar. Sabe o que é abraçar, irmão? Sabe o que é abraçar? Abraçar é ir além de um aperto de mão. Abraçar é ir além de dar algo físico. Abraçar é além. Sabe o que é abraçar? Sabe o que é abraçar? Sabe o que é abraçar? Vou deixar alguém descansar em mim. Sabe o que é abraçar, irmão? Eu ouvi o coração dessa pessoa, porque ela está bem perto de mim. Abraçar não é ajudar e largar e ir embora. Irmão, já fui lá. Fulano veio, fulano é coração duro. Abraçar é fazer uma obra completa. E se você é discípulo de Jesus, meu irmão, você tem que aprender a abraçar. Você tem que aprender a perdoar. Se você é discípulo de Jesus, você tem que aprender a ajudar. Amém? Você tem que aprender. E nessa noite você veio aqui nesse lugar
para ouvir a palavra de Deus. E eu não sei como você veio aqui hoje. Eu não sei como você estava quando você veio hoje aqui. Eu não sei o que você veio procurar hoje aqui. Mas nessa noite o Senhor fala para você que você foi chamado para ser discípulo. Que você foi chamado para abraçar aquele que está triste, aquele que está caído. Aquele que está caído, se porventura tiver alguém aqui hoje, nessa noite, saiba disso, meu amado. Esse lugar é lugar de abraço. Esse lugar é lugar de aconchego, porque foi isso que Jesus ensinou para nós. Que aqui é lugar de abraço. Aqui é lugar de levantar. A Bíblia fala que Paulo abraça e levanta ele. O Senhor vai levantar você também em nome de Jesus. Amém?